bem-vindo ao nosso canal Pode Despertar. Oiê! E hoje a gente vai falar de um tema muito importante, que é sobre identidade. Quem nós somos em Deus. E para começarmos o nosso episódio, a gente trouxe um versículo que está lá em Romanos 12, 2. E lá diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse versículo diz muito sobre identidade, né? Porque o mundo que a gente vive hoje, a maioria das pessoas estão se moldando aos padrões e à vida de outras pessoas, querendo às vezes ter uma vida de um influenciador, achar que aquela vida é perfeita, mas Deus fala já aqui, para a gente não se acostumar com o mundo de hoje, não se moldar a este mundo, porque nós somos filhas de Deus, né? A gente tem nossa própria identidade, a gente tem que saber qual é a nossa identidade em Deus e não nas outras pessoas. Exato, e ele colocou um propósito na vida de cada um, e a minha vida ela é diferente da Isabela, o meu propósito é diferente do dela, da minha mãe, da minha irmã. Deus colocou um propósito na vida de cada um, e aí muitas das vezes, até mesmo a internet, a gente vê tanto isso, as pessoas tentando se comparar, tentando se igualar às outras pessoas, só que porque não entende a sua verdadeira identidade. Sim, e a gente vê isso muito, e aí que você vê as pessoas entrando em depressão muitas das vezes, ficando angustiada, destruindo até o próprio casamento, amizades, convívio familiar, porque criou na mente que a vida perfeita seria de acordo com a vida de um influenciador ou de outra pessoa que ela vê. Deus não quer isso para nós. Deus, ele quer nos mostrar o nosso propósito nele. E isso é muito forte, porque hoje a sociedade que a gente vive, ela quer colocar muito mais vontades carnais, né? Alimentar a nossa carne muito mais. E muitas das vezes a gente esquece de alimentar o nosso espírito e ter o nosso relacionamento com Deus. Porque se a gente não tem o nosso relacionamento diário com Deus, a gente nunca vai saber quem a gente é. A gente sempre vai ficar procurando em, às vezes, bebidas, amizades, festas e N coisas. Mas a gente nunca vai ter o suficiente, que é Deus que preenche tudo. E a gente nunca vai saber quem nós somos. A gente sempre vai tentar se moldar a outras pessoas. Total, e a gente, além da gente se afastar cada vez mais do nosso propósito. Porque, por exemplo, quem você tem sido? Você tem sido aquela pessoa que Deus te escolheu para ser aquilo que Ele colocou dentro do seu coração? Ou você tem se moldado aos padrões do mundo? E quanto mais a gente se afasta da nossa identidade, a gente não sabe de fato quem nós somos, a gente aceita migalhas, a gente aceita relacionamentos frustrados, amizades, a gente aceita pouca coisa, a gente não entende daquilo que a gente nasceu para viver, aquilo que Deus colocou na nossa vida. E isso tem muito a ver também com a gente querer as coisas muito depressa. A gente quer relacionamento rápido, casamento rápido, vida financeira rápido, só que a gente não sabe passar por processos. A doença do século, né? A ansiedade. Exatamente. E às vezes Deus coloca certas situações na nossa vida, uma pra gente conhecer, pra gente suportar tais coisas, e muitas das vezes a gente vive naquele processo que não era pra viver, era pra gente só passar. Porque, por exemplo, a gente não é a dor que a gente passa, a gente não é o trauma que a gente passa. Isso... E a sociedade coloca isso, né? Coloca rótulos na gente de você não vai conseguir, você não merece, você não consegue. A sociedade vai colocando rótulos na gente e acaba que a gente vai aceitando isso, porque Total. A gente não tem o firmamento em Deus de falar assim, não, eu não sou isso, eu sou filha amada de Deus, Deus tem um propósito maior pra mim, eu não vou aceitar a sociedade colocar rótulos em mim. Porque Deus quem você é. Porque Deus já criou a sua história, Deus já alinhou tudo. O plano dele é muito bem claro, aquilo que ele tem pra nossa vida. Sim, é muito claro. E a sociedade cada vez mais tenta apagar, né, essa chama, esse fogo e essa vontade de procurar saber mais sobre quem nós somos. É muito mais fácil você controlar alguém que não sabe quem é. É muito mais fácil, né? E Deus fala pra gente não se moldar com o mundo porque ele já sabe que o mundo é pecaminoso, que essas vontades carnais, elas só vão levar a gente pra lugares ruins. E Deus não quer isso pra gente, né? Total. E, Isabela, a gente tem muito de querer mudar os outros, mas a gente esquece muito de mudar a nós mesmos. Por exemplo, a gente não quer tocar nas nossas feridas que a gente já passou lá atrás, porque muitas das vezes é necessário a gente ter que enfrentar aquilo que a gente já passou, até mesmo para entender quem nós somos.
Sim, verdade. As feridas falam muito, né? E as pessoas, você vê que tem muitas pessoas que são traumatizadas por situações que já aconteceram, que elas não conseguem, às vezes, avançar ou pular de nível, porque ela ainda não superou aquele trauma. E ela derrama isso nas outras pessoas. Sim, e todo mundo que fica em volta, né, de uma pessoa assim, acaba pegando isso dela, parece, né? Igual quando você fica num ambiente que tem uma pessoa muito triste, você sai de lá sobrecarregado, tipo, nossa, com uma tristeza que não é sua. E a gente não quer passar isso para outras pessoas. Não. Deus não quer passar tristeza, angústia, preocupação, ansiedade. Ele quer passar um evangelho vivo, onde as pessoas possam aceitar Jesus Cristo e viverem de uma forma completa, né? Porque nós podemos viver o reino de Deus aqui na Terra. E a boa, perfeita, agradável vontade dele. Justamente o que ele falou. E tudo que a gente tá falando aqui tá escrito aqui, a gente não tá falando nada mais aqui das nossas palavras. É tudo, Deus já escreveu aquilo, assim como Deus também já escreveu a sua história, aquilo que Ele tem pra você. E por isso que é muito importante, Isabela, a gente curar aquilo que a gente já passou, ou às vezes a gente superar isso. Sempre quando a gente lida com alguma pessoa que ela é amargurada, a gente tem que também tentar entender o porquê dela ser assim. A gente não pode só despejar, né? Ninguém nasceu assim, ninguém nasceu amargurado. Eu falo isso de experiência própria. Eu era uma pessoa muito orgulhosa enquanto eu não olhei pra dentro. Eu vi realmente quem eu era, quem eu fui criada pra ser, o propósito que Deus colocou na minha vida. Eu não vivi o meu propósito. Até então eu tava sendo várias Vanessas que eu fui, por exemplo, várias dores que eu passei, relacionamentos frustrados. A gente não é aquela dor que a gente passou. A gente é aquilo que Deus colocou dentro do nosso coração. Por isso a importância da gente saber, de fato, quem nós somos e o que Deus colocou na vida de cada um. E por mais que seja muito difícil a gente voltar em feridas, voltar em traumas que a gente passou, mas é muito necessário. Importante a gente curar, perdoar. É porque muitas das vezes a gente acha que o erro tá na outra pessoa. Tá. E às vezes tá na gente. A gente esquece de olhar pra dentro. E às vezes a gente precisa pegar um espelho mesmo e colocar na nossa frente. E falar, nossa, eu errei, eu sou orgulhosa, eu errei nessa parte, eu não consegui lidar o suficiente. E em vez de a gente só jogar a culpa nas outras pessoas. Por isso que às vezes muitos relacionamentos não funcionam. E eu falo relacionamentos em geral, familiar, amizades. Porque a gente sempre coloca a culpa na outra pessoa. A gente nunca... É muito mais fácil, né? É muito mais fácil. Você não precisa ir lá pedir desculpa. Ainda mais a pessoa que é orgulhosa. Eu sei disso, que dói pedir desculpa. Porque eu já fui muito orgulhosa. É muito ruim. Até porque tem muitas vezes que você tá certa, mas você tem que tirar o orgulho de você e pedir desculpa mesmo estando também certa. Porque relacionamentos é assim. É você renunciar até o que você acha que tá certo. Então... E Deus pede muito isso pra gente. Porque Ele quer muito que a gente... tira o nosso orgulho e pedir desculpa de fato, tirar o orgulho. Engolir o nosso orgulho. Sim. E a gente tem que olhar pra dentro de nós mesmos. E é igual a música que fala que ele cresça e eu diminua. Que eu diminua cada vez mais. Porque é só Deus que pode dar essa identidade pra gente, né? E é muito diferente você falar, eu sou cristã, e ser filha de Deus. É muito diferente. Quando você entende que você é filha amada de Deus, você começa a enxergar de outra maneira tudo. Porque é um amor tão grande, inexplicável. Ele deu o seu único filho, né? Por causa de um mundo pecaminoso. Não tem amor maior que esse. E aí você começa a se enxergar de uma forma diferente. Total, Isabela. Isso que a gente tá falando sobre... Não tem tema melhor do que a gente começar o nosso segundo episódio falando sobre identidade. Porque quando você souber quem você é, todos os temas vão fazer muito sentido. Porque eu já sei quem eu sou. Eu já sei o que eu fui criada pra ser. Deus já colocou um propósito na minha vida. Então, tudo que a gente for falar nos outros episódios faz muito sentido depois que você entender, de fato... para quem você nasceu para ser, qual que é o seu propósito de vida aqui. Muitas das vezes você tá vivendo alguma coisa e você tá se afastando cada vez mais do seu propósito por se comparar aos padrões do mundo, achar que você tá no seu propósito. Por isso que é tão importante você saber quem você é, a sua verdadeira identidade. O que o mundo chama de liberdade é só escravidão com glitter, né? Tem essa frase. Quando a sua identidade ela é restaurada, você começa a viver coisas que nem nos seus melhores e maiores sonhos você imaginava que isso poderia acontecer. Porque quando a gente tá vivendo o propósito que Deus colocou na nossa vida, é tão grande que a gente não tem
sério que eu mereci isso? Porque às vezes a gente fica tanto tempo se contentando com tão pouco e quando a gente começa a viver aquilo que Deus, literalmente Deus, colocou na nossa vida... A gente até duvida. É mesmo, Deus, é isso que você tinha? Porque eu pensava tão pequeno, nem nos meus maiores sonhos eu poderia viver coisas que Ele coloca na minha vida. Sentimento mesmo, sabe? De você se sentir amada, de você se sentir acolhida, de você sentir bem com você mesma, né? Exatamente. Isso vale tudo. Isso vale aparência, isso vale relacionamento, isso vale até mesmo familiar, tudo. E o que tem feito você parar de avançar? Porque a gente fica estagnado, né? Muitas das vezes a gente acomoda tanto que a gente fica estagnado. E Deus não quer isso. Deus quer um relacionamento diário com a gente. E é só assim que você vai saber quem é você em Deus, tendo um relacionamento com Ele. Isso é todos os dias. Todos os dias. Porque o relacionamento com Deus é igual ao relacionamento com qualquer outra pessoa. Se você é casado, vamos pegar um exemplo aqui. Você convive com a pessoa todos os dias. Para você ter um casamento, você tem que conversar com ela todos os dias. Você tem que perguntar como ela tá. Você tem que saber o que ela tá querendo. E com Deus não é diferente. Tem que cultivar. A gente tem que cultivar um relacionamento. E é só assim que você vai descobrir quem você é em Deus. E a gente vai aceitando migalhas por aí, a gente vai aceitando qualquer coisa. Por isso que é importante da gente saber quem nós somos e para que fomos chamados. E hoje eu quero te deixar para você refletir. Você não é o que você viveu, você não é as dores que você viveu, você não é aquilo que você passou. Você é aquilo que Deus te chamou para você viver. E é isso, nosso tema de hoje foi sobre identidade e queremos que você se aprofunde mais nesse tema, que você descubra realmente quem você é e que você se torne uma pessoa completa em Deus e não naquilo que as outras pessoas colocaram em você. Exato. Até o próximo episódio. Tchau!